Fala, meu povo, boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Sintam-se em casa, sejam muito bem recebidos na minha casa também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema religião, amor ou ódio, né? Tem gente que ama a religião, tem gente que odeia a religião, tem gente que ignora ela completamente. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa relação. Se você ama ou odeia a religião, e pior, quem pratica, os religiosos, né? Sejam muito bem-vindos, deixem aí suas perguntas. Se você não deixar as perguntas, eu vou tocando o barco do mesmo jeito. E eu agradeço mais uma vez pela audiência, tá, pessoal? Vocês sabem aí que eu falo muito das coisas de Deus aqui no meu perfil, falo da minha vida também, né, de forma geral, como empresária e tal. Mas eu tenho feito esse conjunto de lives para falar mais das coisas de Deus. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre questão empresarial, vai lá no Instagram do Grupo Bis Company, tá bom? Religião, amor ou ódio? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que é religião, né? O que é religião? Quando você pensa em religião, quando eu penso em religião, imediatamente vem à minha mente as religiões, os nomes das religiões, né? Católica, evangélica, espírita, umbanda, etc. E aí por vai, hinduísmo, budismo, etc. Vem esses nomes. E esses nomes, eles traduzem um conjunto de crenças e de rituais, de como as pessoas fazem o que fazem e por que elas fazem aquilo. Né? Religião, a gente pensa nisso. É um conjunto de crenças e os rituais relacionados, o modo de fazer das coisas. E aí tem pessoas que amam ou odeiam determinadas religiões, né? Independente da série de razões, a gente pode falar aqui ou não, mas se você for verificar, se você ler a Bíblia, lá em Tiago 1,27 fala assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É isso que Tiago 1,27 fala. Religião é cuidar de órfãos, de viúvas e não se corromper pelo mundo. Gente, se você for pegar a palavra religião, ela vem do verbo religare. Religare, ela quer dizer uma forma de religar o ser humano a Deus. De todas as religiões que existem no mundo, de forma geral, as religiões elas falam assim: cumpra determinados requisitos para que você esteja apto a ser ligado a Deus novamente. E a única religião do mundo que Deus fala, não faz nada, quem vai fazer tudo sou eu, é a religião cristã. A religião cristã é Deus saindo do céu e falando assim: eu que vou ir buscar vocês, eu que vou me religar a vocês. Eu vou religar vocês a mim. Vocês estavam separados de mim e agora eu vou religar vocês a mim. Todas as demais religiões, nós fazemos um conjunto de ações para nos tornar aptos a estar religados a Deus, né? E a religião que eu acredito, que eu vivo, é essa religião cristã. E é dela que eu quero falar um pouquinho, porque desde segunda-feira eu tenho falado sobre isso. E uma coisa que eu tenho ficado muito brava são os principais enganos que a gente tem aceitado e vivido. E quando você vive alguma coisa enganosa, você tem resultados diferentes daqueles que você esperava. Então, se você quer vida e vida em abundância, que foi o que Jesus disse que tinha para você e para mim, eu tenho certeza que é isso que você quer. Se você quer uma coisa boa para sua vida, se você quer um casamento massa, se você quer ter sucesso profissional, financeiro, enfim, aquilo que você chama de sucesso, as coisas que você almeja, que você anseia, se é isso que você quer, e você não está vivendo, é porque você está vivendo algum tipo de engano. Um tipo de engano. E um dos principais tipos de engano, pelo menos que eu tenho vivido e eu me sujeitei por muito tempo e até hoje tenho combatido, é o engano da religiosidade ou da religião. E eu acho muito legal a gente falar sobre isso. Gente, Deus, ele não atua por regras. Quê? Deus não tem regras? E os mandamentos dele? Aquele conjunto de leis lá? Pô, mais de 600 leis para os judeus, Camila, você tá maluca, né? 10 mandamentos. E ele fala que se não seguir a gente morre. Caramba, tá doida. Vamos lá, gente. Deus não atua por regras. Deus atua por princípios. Princípios são diferentes de regras. Princípios são diferentes de regras. Regras, sabe quando que você dá regras para as pessoas? Quando elas não vivem os princípios. Quando elas não aceitam os princípios. Regras você dá para pessoas que são imaturas e infantis.
Você dá regras para as pessoas que não conseguem compreender e viver os princípios. Por que tem a regra de dar preferência para um idoso, para uma pessoa que tem portadora de necessidades especiais com criança de colo? Porque você não vive o princípio de amar uma pessoa que tem uma dificuldade maior do que a sua e que é necessário que ela tenha uma prioridade ali. Se todos nós vivêssemos o princípio do amor ao próximo, amar o próximo como a nós mesmos, nós poderíamos nos compadecer de entender que aquele idoso ele precisa se sentar mais do que eu. Que eu posso me levantar no ônibus e não precisaria ter aquela plaquinha dizendo que aquele lugar é dele. Qualquer lugar poderia ser dele se uma pessoa se levantasse. Agora, por que você bota a regra? Porque a pessoa não vive o princípio, ela precisa de regra. Regras você dá para a criança que não entende o princípio. Ela não entende o princípio. Por que você tem que criar a regra todo dia e ficar pegando o pé? Vai escovar o dente depois da refeição, vai escovar o dente depois da refeição. Porque ela não entende o princípio de cuidar dela mesma. Ela vai pelos impulsos da hora de, não quero não, quero brincar. Não, porque eu não quero não, eu quero ficar aqui na minha preguiça, não quero fazer isso, é mais legal fazer outra coisa. Então, pessoas que precisam de regras são pessoas infantis. São pessoas que não conseguem seguir princípios. E quem é você nesse jogo aí, nessa vida? Você é uma pessoa que precisa viver por regras ou princípios? Pessoas que estão dentro de uma igreja que precisam colocar regras é porque elas não estão capacitando as pessoas a viverem por princípios. Entende? Eu fiquei já muito brava em algumas coisas, porque eu vivi muitos anos sem conhecer a Deus de verdade. Muitos anos. E quando eu fui para a igreja, Deus já tinha conversado comigo. Eu tinha conhecido Ele sem que eu participasse daqueles conjuntos de rituais e tudo mais. E aí as pessoas começaram a querer colocar algumas regras. E eu, enganosamente, pensava o seguinte, não sei se isso acontece com você. Eu pensava assim, puxa, essas pessoas estão aqui há mais tempo do que eu. Elas devem saber do que elas estão falando, né? Elas devem estar fazendo isso por alguma razão que eu desconheço, não conheço tudo ainda. E eu começava a seguir aquelas regras. Mas, cara, eu comecei a sofrer tanto porque aquelas regras não tinham sentido pra mim e elas feriam os meus princípios, os princípios que eu estava aprendendo com Deus. Começou a ferir os meus princípios. Então, o que eu quero trazer para você aqui é o questionamento disso. Deus, tem gente que fica assim, ai, ninguém explica Deus, nossa, a gente não entende a Deus. Claro que a gente não entende a plenitude de Deus, o infinito não cabe na nossa mente limitada, mas nós podemos sim entender os princípios de Deus. Uma criança que vive com o pai não entende toda a complexidade da mente de um pai, mas ele entende os princípios do amor, que de determinada coisa não deve ser feita, ele começa a imitar o pai e viver aquilo. Você não entende a plenitude daquilo que é muito maior e muito mais sábio que você, mas você consegue viver alguns dos princípios. E o pai quer que você entenda isso. Então, Paulo, inclusive, fala, nós que temos a mente de Cristo. Nós temos dentro de nós, Deus colocou no nosso espírito, porque todo ser humano tem corpo, alma e espírito, Deus colocou em todos os seres humanos que tenham recebido ou não o Espírito Santo uma consciência. Uma consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Todos nós temos. Por isso que a palavra diz que naquele dia todos seremos indesculpáveis, porque todos têm a consciência. E digo mais, Paulo também fala o seguinte, todos nós somos absolvidos ou condenados pela nossa consciência. Não precisa do Espírito Santo habitar em você e falar assim, está certo ou está errado. Todos nós, em toda a terra, temos uma consciência, não faça isso ou faça aquilo. Porque quando a gente faz determinada coisa, você vira e fala assim, puxa, está errado, você mesmo se condena. Ou então, puxa, eu fiz isso certo, me absolvi. Tá bom? Todos nós temos isso. Então, gente, é muito interessante isso, inclusive quando a gente vai pensar da perspectiva da graça e da lei, né? O que é esse negócio da graça e da lei? Deus, antes de Jesus Cristo, ele deu lá o conjunto de leis, de regras pra gente. Não matará, não roubará, não cobiçará a mulher do próximo, você não colocará ídolos diante de mim, é tudo não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Agora o que é não matarás, não roubarás? É o princípio da vida. Porque Deus é um Deus de vida. Se você não rouba, você dá vida. Agora, o que é vida para Deus? A Bíblia também fala que os caminhos e os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos caminhos e pensamentos. Poxa, por exemplo, você não vai adulterar, não adultero, não traio a minha esposa ou meu marido. Eu posso não adulterar, mas eu posso odiar a pessoa que está do meu lado. Eu posso estar querendo matar ela todos os dias. Eu posso estar com ela por obrigação. Você vai falar que isso é amor? Meu amigo, isso não é amor. Os caminhos de Deus são muito maiores que esse caminho de simplesmente não fazer determinada coisa. Ele transborda. Não é um limitezinho que ele bota de não fazer, pronto, agora eu estou seguindo as regras, uau, eu estou vivendo os princípios de Deus. Não, não é isso não.
Os princípios de Deus é compreender a fragilidade da pessoa que está ao seu lado, que Deus colocou ela no seu caminho e você no caminho dela, para que vocês aprendam um com o outro, respeitando a fragilidade do outro, fazendo com que ele cresça e transborde isso. Então ele se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa melhor e os dois transbordam. Vai falar que o primeiro caminho, que você só não está traindo a pessoa, só não está mandando tudo pro alto por uma regra, você vai falar que isso é amor, que você está cumprindo a palavra de Deus? Deus não tem isso pra gente não, meu amigo. Deus tem muito mais do que isso. E isso é uma loucura minha e sua, imposta por religiões, para obrigar determinadas pessoas a ficarem no cercadinho. Deus é infinito e ilimitado, ele não bota ninguém cercadinho. Ele não obriga ninguém a nada. Inclusive, o princípio do amor, ele é dar o livre-arbítrio pra pessoa. Você quer fazer o mal? Você pode, mas você vai sofrer as consequências. Você quer fazer o bem? Você pode também. E você vai sofrer igualmente as consequências das suas decisões. E é justamente isso que é o princípio que aconteceu lá no Éden. Olha, ele virou e contou pra gente, contou pra Eva, falou assim, olha, tá tudo aqui. Contou pro Adão, né? Tá tudo aqui. Vocês fazem o que vocês quiserem, comem da árvore do jardim, cuida desse jardim, come de todas as árvores. E eu vou dar aqui uma opção, caso vocês não queiram fazer isso. Só não pode comer daquela árvore ali, senão vocês vão morrer. Gente, se fosse uma regra, primeiro ele ia falar assim, vocês estão proibidos. Deus não proibiu ninguém de nada. Você está proibido. Não falou. Segunda coisa, ele podia simplesmente não ter colocado aquela árvore. Não podia, simplesmente não ter colocado aquela árvore. Por que ele botou? Para dar uma escolha. Né? Você está com uma pessoa por uma escolha. Ah, eu me casei por escolha, permaneço com ela por escolha. Posso ir embora? Posso, mas eu escolho ficar. Pura e simplesmente. Ah, eu empenhei uma palavra com uma pessoa, vou cumprir, não quero cumprir. É uma escolha? Claro que é uma escolha. Deus, ele coloca princípios para nos tornar maduros. A palavra de Deus, ele fala que nós devemos alcançar a plenitude de Jesus, a plenitude de Cristo. E a plenitude de Cristo ele veio até a terra, ele podia sim ter simplesmente falado, não quero passar por isso. E ele manifestou uma hora lá no jardim do Getsemane. Você acha que Jesus queria tudo que Deus queria, o Deus Pai queria? Não. E lá no Getsemane ele falou assim, Pai, você pode fazer tudo, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Mas faz o seguinte, não faz o que eu quero, que era diferente, faz o que você quer. Faz o que você quer. Ele seguiu o princípio de não colocar nada acima do Deus, de Deus Pai. Ele seguiu esse princípio e foi uma escolha que ele fez. Então o amor, ele pressupõe escolhas. Deus é um Deus que dá escolha para mim e para você, com base em princípios. Com base em princípios. Agora, o que acontece? Essa verdadeira religião, aí tem a filosofia espírita, né? Ela se baseia nisso, porque Tiago 1,27 fala isso. Fala assim, olha, a verdadeira religião é você cuidar dos órfãos e das viúvas e não se corromper com o mundo. Né? Tem essa questão das obras, de você fazer. Mas a Bíblia ela fala assim, olha, a salvação, você se religar comigo, não é por obras. É pela fé de que Jesus foi aí fazer aquilo que você não conseguia fazer. Essa é a verdadeira salvação. Mas eu posso te assegurar que quando o Espírito Santo entra em você, ele vai produzir os frutos do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? É você amar as pessoas. É você amar as pessoas. É insustentável para uma pessoa que tem o Espírito do amor dentro de si não transbordar para outras pessoas. É você ver uma pessoa em dificuldade, cara, tu lá se compadecer e fazer algo a esse respeito. Seja para a pessoa que está do seu lado, seja para transbordar para outras pessoas que não estão perto de você. É impossível. Então você sabe que o Espírito Santo ele habita em você porque isso produz frutos. Isso produz frutos. E o fruto cuidar das viúvas e dos órfãos. Quando você fala de viúva, é uma mulher sem marido. Quando você fala de órfã, é uma pessoa sem pai. A gente está falando justamente das pessoas que não têm Jesus. Porque Deus, essa figura da paternidade, Deus nos chama de noiva. Noiva, a mulher do relacionamento. A viúva é aquela mulher que ficou sem o marido. É você levar Cristo para essas pessoas, para ele se tornar o noivo delas. Deus nos chama de filhos. Nos chama de filhos. É você levar Jesus para essas pessoas e falar assim, ó, tem um pai para você. Isso é a verdadeira religião. Sabe? Isso é a verdadeira religião. Religião é você levar Cristo para as pessoas, porque essas pessoas, se você é noiva, você vai ter agora um marido que vai cuidar de você, vai te amparar, vai te sustentar.
Porque ele fala, homens, cuidem das suas... Você precisa cuidar e alimentar da sua esposa. E o cuidado é em todos os sentidos, é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Pô, esse é o papel. Um pai cuida dos seus filhos. É você levar isso e não se corromper com o mundo. Essa mentalidade desse mundo. Uma mentalidade muito maluca, muito doida. Que se você vive as coisas do mundo, você colhe as coisas do mundo. As coisas do mundo, a gente fala principalmente da matéria. As coisas que ficam única e exclusivamente no âmbito carnal, no âmbito do corpo. Gente, eu já expliquei pra vocês. O corpo, a parte do corpo, a gente tem corpo, alma e espírito. A parte do corpo, quando a Bíblia fala da carne, é a parte do cérebro. O cérebro, ele é programado para gastar o mínimo de energia possível e tá ok, Deus fez certinho. Mas esse mesmo corpo, esse mesmo cérebro, ele foi feito para se submeter ao espírito. Não é certo que o servo, que é o corpo, se torne senhor da sua vida. Você precisa manter com que o espírito seja o senhor da sua vida e guie suas direções e os seus passos, porque ele sabe o que é melhor para você. As coisas espirituais vêm, se você mantém o seu espírito forte, a sua alma, que é onde está a sua personalidade, seus desejos e tudo mais, seus sentimentos, seus pensamentos, toma as decisões baseadas no que o seu espírito diz para você que é melhor. Agora, se você deixa a sua alma ouvir somente o seu corpo, o seu cérebro, mano, o teu cérebro é programado para comer, sobreviver, reproduzir. Pô, ele é preguiçoso, ele não quer gastar energia. Aí quais são os resultados? Morte. Óbvio. 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 Isso é lógico. Basta você ver. Pô, não, vou ficar na minha cama até mais tarde hoje. Vou comer o que eu quero. Vou sair reproduzindo meu DNA pra todo mundo aí pra assegurar que eu tenho uma reprodução maior como os animais. Mano, tu nada mais vira do que um animal, que um bicho. Você é coelho? Você é cachorro? Você é gato? Você é uma vaca? Um boi? É isso que você é? Não. Os animais foram criados no 5º dia da criação. O ser humano no 6º. Você não é um animal, você é um homem ou uma mulher criado à imagem e semelhança de Deus, o Criador de todas as coisas. Então viva como Deus. Deus é espírito. Viva pelo espírito. Pelo espírito. É isso. A verdadeira religião, quando você ama as pessoas, é porque você está sendo guiado pelo seu espírito. Pelo Espírito de Deus, que testifica todos os dias no seu espírito. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Você é a imagem e criação do Altíssimo. As suas decisões, quando guiadas pelo meu espírito, você vai ver o grande homem, a grande mulher que você vai se tornando. E o seu corpo vai se submetendo a essas decisões. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião. Ah, Camila, mas pô... Na minha filosofia aqui, na minha religião, a gente vai fazendo as obras. Amigo, tu vai colher os frutos das suas decisões, é óbvio, mas não significa que você vai ser religado ao Criador, ao Deus Pai. Não vai. Você não vai ser religado, você não vai ser salvo. Não vai. Tanto é que tem um monte de gente aí que vai ser salva, mas não vai colher nenhum fruto positivo nessa terra. Não vai comer nem beber o melhor dessa terra, porque não ouve a Deus. Não ouve a Deus, não ouve os princípios, não segue os princípios de Deus, mas é uma escolha. E Deus dá escolhas. Deus dá escolhas. É tempo, meu povo, da gente amadurecer e largar de ser criança e ficar vivendo por regra. Ficar vivendo por regra. Você não precisa ficar vivendo por regra. Você só vive por regra se você não é capaz de tomar suas próprias decisões. E Deus quer te ensinar a tomar decisões. Deus, desde o princípio, ele falou assim, come da árvore da vida. O que é a árvore da vida? É você estar ligado com Deus. Você está ligado com Deus. E todos os dias, para cada nova decisão que você vai tomar, porque você não vai ter conhecimento de todas as coisas nunca. Nunca. Mas cada nova decisão que você tomar, uma coisa nova surge, você fala, poxa, pai, eu não sei como fazer isso, não sei que decisão tomar, me ajuda? Aí ele vai trazer pessoas para te ajudar, ele vai descer mais sabedoria para você, ele vai te ensinar novas coisas a cada nova decisão, todo dia. Agora, por que é tão difícil para mim e para você? Porque a mentalidade que a gente é ensinado todos os dias nesse mundo, que entrou no nosso cérebro como uma programação de como as coisas deveriam ser feitas, é que a gente tem que ser independente desse Deus que nos criou. Não, eu não preciso. Faz o seguinte, Deus, me fala aí quais são as regras que o Senhor quer, que deixa que eu mesmo vou seguir. E você fica aí, eu fico aqui, beleza? Gente, é tão louco isso. O dia que Deus me mostrou isso, eu falei, caramba, Senhor, genial. Quando Deus deu lá os mandamentos e as leis, falando assim, legal, vocês querem saber quais são as regras? Tá aqui as regras, pá. Deu uma regra pra galera e falou assim, agora vai, segue aí. Agora é o seguinte, todos os pecados que vocês cometerem, vocês vão fazer alguns sacrifícios, tá? Como propiciação pelos pecados de vocês. O que o povo de Israel não percebia é que eles não paravam de fazer os sacrifícios. Eles nunca pararam de fazer os sacrifícios. Nunca pararam. Olha que louco.
Você e eu, seguindo as regras, nunca conseguiremos ser perfeitos e estarmos aptos para estar na presença de Deus, que não permite o pecado. Nunca, nunca, nunca. O povo de Israel não percebeu isso. Mano, a gente não parou de sacrificar até hoje, né? Esses bichos. Cara, a gente não para de pecar. A gente, mesmo aqui com todas as regras, todo o conhecimento, a gente não tá conseguindo. Não tá conseguindo. Sabe por quê? Porque se você não tem o Espírito Santo dentro de você, você vai só pela carne. E a carne, ela não é capaz de fazer as coisas perfeitamente, porque ela é fraca. Ela é programada para gastar o mínimo de energia possível. Ela foi feita para ser submetida ao Espírito e não ao contrário. Ela foi feita para ser servo e não senhor. Entende? Então para de ser religioso e ficar seguindo regra. Vai conversar com Deus, entender os princípios dele, ter a mente dele, caminhar com a mãozinha dada dele. Gente, não tem coisa mais maravilhosa. Sério, não tem coisa mais maravilhosa que Deus derramar da sabedoria dele pra você. Não tem como. Sério. Deus, quando eu tô triste, ele vem e me ensina alguma coisa. Dada a alegria que é em aprender uma coisa que traz vida. É maravilhoso demais. Tem horas que eu falo assim, a gente fala assim, nossa, Deus é muito inteligente, Deus é genial, Deus é maravilhoso. Mas não é da boca pra fora, é você olhar e você atestar. Cara, ele é demais mesmo. Caramba, como que você pensou nisso? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E olha que massa, eu e você somos a imagem e semelhança dele. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Essa semana, eu acho, ou na semana passada, eu não sei, Deus, ele falou de novo pra mim que nós somos reis e rainhas. E quando ele me mostrou isso, eu fiquei maravilhada demais. Da percepção, do entendimento que ele me deu. De como nós fomos criados para governar essa terra e fluir do amor dele. Fluir, 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 é só fluir. Sem reservas, sem medo, sem travas, sem bloqueio, sem nada. Sem nada. Sabe, é um relacionamento puro, porque você já foi criança, eu tenho certeza que você ansiava pelo amor do seu pai, ansiava pelo amor da sua mãe. E como crianças puras, sabe, a gente recebe o amor desse pai. E a gente transborda isso para outras pessoas. E é puro assim mesmo. O relacionamento que Deus queria ter conosco era puro assim mesmo. Entende? Então é isso que Deus sempre teve pra gente. E eu vou falar uma coisa pra você. A gente acaba seguindo as regras, não é porque a gente fica se esforçando para seguir as regras, é porque nós seguimos princípios. Quando você segue os princípios, naturalmente você vai seguir as regras. Poxa, quando eu tô ali, falo, Senhor, eu quero, sabe, eu não tô afim de fazer isso, eu tô com preguiça mesmo. E aí eu vou converso com ele, falo, Deus, eu quero muito alcançar determinada coisa, mas eu tenho medo. Né? O perfeito amor, ele lança fora todo medo, mas eu tô sentindo medo e eu sei que eu preciso aprender alguma coisa nova. Quando você tem esse relacionamento com Deus, ele começa a trabalhar no seu coração, no seu entendimento, e aí existem infinitas formas dele fazer isso. Ele pode falar diretamente no seu coração, ele pode colocar vídeos, ele pode colocar pessoas, ele pode colocar situações, ele pode colocar você numa situação que você vai ser obrigado a jogar fora o seu medo, ou você faz isso ou você morre, e você não vai morrer, porque ele colocou em você um instinto pela sobrevivência. Ele vai usar o jeito que ele sabe que funciona com você, porque ele te conhece perfeitamente. E você vai fazer aquilo que você quer fazer. Não é por você, nossa, vou me esforçar ao máximo. Não é. É com Deus. Claro que o reino dos céus, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E esse esforço é justamente você, mortificar a sua carne. Carne não transforma, carne se mata. Mas não é você pegar um chicotinho, pá, 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 nossa, pequei, errei, ó céus, eu vou matar. Não é isso, não é isso. Mortificar, uma das formas mais simples de mortificação é jejum. Jejum é você virar e falar assim, eu amo determinadas coisas, eu vou ficar falando não para aquilo o tempo todo. Você vai matando a sua vontade, o seu anseio, o seu desejo por aquilo, né? Segunda coisa, quando você faz jejum de zero abstenção de comida, zero total abstenção de comida, seu cérebro fala, você vai morrer. Mano, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você pode ter certeza, você não vai morrer. Antes de você morrer, vai acontecer algumas outras coisas. Tá? Você não morre. Aí você começa a disciplinar o seu cérebro falando assim, viu? Você não morreu. É possível. E o espírito fica mais sensível a isso. Então você mortifica a sua carne e começa a viver pelo espírito. Tá bom? Gente, a gente segue os princípios. Quando a gente segue os princípios, as regras naturalmente são seguidas. E sabe por que a gente segue princípios? Por amor. Por amor. Pura e simplesmente por amor.
olha, Deus, eu vou fazer isso por amor. Lá atrás, teve um tempo que eu virei para Deus e falei assim, pai, pode falar para mim, pode falar a real. Eu aguento. Eu falei assim, Deus, eu te amo. Eu te amo. E Deus virou para mim e falou assim, ainda não, mas você vai aprender. Eu não sabia amar Deus. Não sabia amar Deus. O amor é uma das palavras mais agredidas, com o significado mais agredido da história da humanidade, né? Amor é paixão, amor é sexo, amor é sentimento, amor é isso, amor é aquilo. Eu entregando toda a minha vida para Deus, buscando e tudo mais, eu não sabia amar a Deus. Eu não sabia amar as pessoas. E você só aprende o que é o amor com quem é o amor, que é Deus. Com quem é o amor. E você começa a aprender a fazer isso, por isso que você vê pessoas que dão a vida por Deus. Você vê pessoas que não param de falar de Deus. Você vê por amor. E sabe como que a gente ama? A Bíblia ensina isso. Sabe por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. A carne, ela não produz amor. A carne não produz amor. Não produz. Mas Deus, o Espírito, Ele produz amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ainda quando a gente ignorava Ele, rejeitava Ele, estava nem aí para Ele, ficava seguindo um monte de ritos, ignorando a presença dEle, sabe? Deus é uma pessoa, gente. Ignorando a presença dEle, Ele foi lá e falou assim, teve misericórdia, né? E Ele falou assim, eu vou amar vocês, eu vou entregar minha vida por vocês, eu vou resgatar vocês, vou corrigir vocês, vou restaurar, vocês estão vivendo uma vida que não tem nada a ver, e a vida que eu tenho para vocês é muito melhor. E eu vou fazer isso. E Ele nos amou. E quando você se permite receber o amor, e essa é uma das principais chaves de transformação da sua vida, receber esse amor, tudo fica mais simples. E aí você recebe esse amor, você aprende a amar, você começa a seguir os princípios e as regras são naturalmente seguidas. E aí a religião vai ser você cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos e não querer se misturar com as coisas do mundo. Você não quer. Ah, vamos sair pegando todo mundo. Pô, não quero. É uma escolha, eu não quero. Ah, mas tá tendo um problema no seu relacionamento. Beleza, mas é um princípio meu, é um valor meu do qual eu não abro mão. Eu não quero, eu não vou. Não vou. Às vezes a minha carne tá gritando, vai, olha o que a pessoa tá fazendo, etc, etc. Dá vontade? Claro, mas aí você mortifica a carne e fala assim, espírito, me ajuda, manda ver nesse negócio aí, porque eu quero amar. Porque eu sei que se eu fizer o que minha carne tá mandando, vai produzir morte no meu relacionamento, na minha família e tudo mais. E o espírito fala, isso aí, deixa esse prejuízo pra lá e vambora que eu vou te ajudar. É isso. É isso, gente. Viver é simples. Deus é simples. Tem ficado cada vez mais difícil porque a gente tem permitido que a nossa carne e a maldade se espalhe pelo mundo. Claro, a omissão dos bons tem promovido a expansão dos maus. E o que é que eu tô fazendo aqui? Eu desafio você a fazer o mesmo. Espalhe as boas novas. Espalhe a notícia de que a gente não precisa viver mais essa merda de vida. Não precisa mais viver essa merda de vida. É possível viver com Deus e viver tudo aquilo que Ele tem pra nós. Ai, Camila, vai ser só no céu. Não, o melhor ainda tá por vir, mas Deus falou, se vocês quiserem me ouvirem, vocês vão comer e beber o melhor dessa terra. E aí a gente vai aprender a colocar todos esses anseios materiais debaixo dos nossos pés. A gente vai colocar tudo isso sob o nosso domínio. Não são esses anseios que vão tomar conta do nosso coração. Não, sabe, é ter a família, ter os amigos à sua volta, é ter esse relacionamento. Porque toda a lei de Deus, todos os profetas, tudo que resume isso, Deus resumiu, Jesus resumiu a 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume a isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar. Só tem 3 aspectos aí. São 3 pessoas em uma ação. Deus, eu e você. Deus, eu e você. São 3 pessoas. E o amor, ligando tudo. Só isso. Então, assim, em relação à religião, odeia aqueles ritos. Existem formas, gente. Existe igual dentro de uma empresa. Existem algumas coisas, alguns sistemas, igual o corpo humano, que a gente segue ali para a coisa funcionar direitinho. Mas essas regras, elas devem servir aos princípios. Igual quando os judeus viravam lá, ah, Jesus, você vai curar no sábado? Mano,
Sabe por que Deus instaurou o sábado como sagrado? Primeira coisa, porque eles eram escravos no Egito, eles não tinham descanso. E quando você é um viciado, por exemplo, se você é alcoólatra, você não pode beber uma gota de álcool para aquilo sair de você. Eu já fui workaholic. Um workaholic, ele precisa estabelecer uma regra, porque ele não consegue obedecer ao princípio do descanso. Então Deus estabeleceu uma regra, olha, para eu tirar isso dentro de vocês, vocês não vão pegar carregar uma folhinha no sábado, não vão apertar o botão do elevador para subir. Vocês vão ficar em casa, de boa, descansando, até essa loucura de trabalhar sem descanso saia de vocês. Porque Deus, gente, ele criou a gente no 6º dia e no 7º dia ele descansou para desfrutar da presença dele. Ele quer nos ensinar a deleitar, a desfrutar, saber que ele é Deus, que ele faz as coisas pra gente e que a gente não precisa ficar se matando, que ele tá no controle e ele vai cuidar de mim e de você, porque você é filho, você é noiva e o Deus, o pai e o noivo, ele cuida do seu filho e cuida da sua noiva, pura e simplesmente. É assim que Deus faz. Ah, Camila, é muito difícil. Eu sei que é difícil de acreditar porque a nossa mente ainda está moldada com as coisas desse mundo. Por isso que Deus fala, renovem, tornem nova a mente de vocês, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque é muito mais fácil mesmo você se deleitar sabendo que tem um Deus que cuida de você do que você trabalhar igual um louco, maluco, todos os 7 dias da semana sem nunca descansar. Não é verdade? Esse é o nosso Deus. Poxa, essa é uma excelente nova. Não é uma boa nova, é uma excelente nova. É uma maravilhosa nova. Então a religião, como Deus nos ensina, ela é maravilhosa. Agora esses rituais de pessoas que querem ficar colocando as regras da vida dela, de como ela acha que tem que ser as coisas na sua vida, é complicado. É complicado. A verdadeira pessoa que é livre, ela deixa igualmente você ser livre. Ela deixa. Ah, porque eu quero comer 800 quilos de comida e morrer aqui. Beleza, uma opção sua. Eu recomendo que você não faça isso, porque as possíveis consequências são essas. Tudo isso que você vai fazer vai trazer morte. Mas faça conforme você acha que deve ser feito. Pessoas maduras e livres fazem isso. Tá bom? Pessoal, essa é a live de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. E todos os dias, de segunda a sexta, às 18h05, eu tô falando aqui no meu Instagram pessoal a respeito das coisas de Deus. Eu amo. Todas as vezes que eu tô trabalhando, Deus me ensina uma coisa. Caraca, Senhor, é assim que o Senhor funciona. Porque toda boa dádiva é dada por Deus. Tudo que funciona na sua vida, que não sejam as coisas espirituais, mas sejam aqui nessa terra, foi dado por Deus. E falam também das coisas espirituais. Isso é muito massa. Então se liga em Deus que Ele vai ensinar muito das coisas dele por meio do seu dia a dia. Você olhando a natureza, você convivendo com uma pessoa, você ouvindo uma música, você fazendo qualquer coisa. Só se ligar em Deus que Ele explica tudo pra você. E as parábolas de Jesus, se você vê, Ele usava as coisas naturais, Ele usava o nosso dia a dia para explicar como as coisas funcionavam. Então Deus explica sobre Ele. Quando Ele criou, quando Ele vê lá no livro de Jó, nos últimos capítulos, que Ele pergunta pra Jó, onde é que você estava quando eu fundei a terra? Você que está se achando tão justo, está achando que o que está acontecendo com você está me chamando de injusto aqui, né? Subliminarmente aí por baixo dos panos. Onde você estava? Você não viu o avestruz, esse avestruz aí que bota os ovos e pisa nos ovos dele? Eu estou ensinando alguma coisa para você, né? E eu estava meditando sobre isso hoje. Eu falei, caramba, Senhor, o Senhor criou o avestruz para pisar nos ovos, para ensinar pra gente não fazer isso, né? Para ensinar pra gente as coisas naturais, o que é bom, o que não é, o que funciona, o que não funciona. Então, assim, gente, Deus fala o tempo todo, basta você reconhecer Ele em todos os seus caminhos e tudo te irá bem, entende? E é isso, pessoal, todos os dias às 18h05, se deixar eu vou ficar falando Bíblia aqui o tempo todo, todos os dias às 18h05 eu tô aqui para conversar com vocês, eu agradeço quem tá ouvindo, para mim é um privilégio gigantesco falar de Deus. Se você quiser fazer isso, multiplica também, porque Deus dá semente a quem semeia. E quanto mais sabedoria, mais alegria, mais amor você multiplicar, mais Ele vai te dar. Porque Ele quer isso, Ele quer que você flua rios de água viva. Não que você seja uma represa de água que vai acabar apodrecendo e morrendo porque ela está presa. Então, flua esses rios de água viva para que Ele possa te dar mais e mais também, em todos os aspectos espirituais, da alma, que são os seus sentimentos, das suas emoções e do seu corpo, né? Materialmente falando. Flua isso para a vida das pessoas, né? A gente usufrui do reino e vive o reino, transborda o reino. Então, para mim, isso é um privilégio muito grande. Deus me estimulou muito a fazer isso. Eu retomei esse projeto do Cotidiano, segunda a sexta às 18h05. E se você quiser aprender um pouquinho sobre gestão estratégica de negócios, vai lá no Grupo Biz Company. Tá bom? Espero vocês amanhã. Beijo grande, fiquem com Deus.